tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Hoje estou aqui mais uma vez nesse vídeo no canal Feminina Gospel. Para quem não me conhece, eu sou a Rose Gomes. Vim trazendo uma mensagem, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. E tenho falado aí nos últimos dias sobre relacionamento, tá? Hoje é segunda-feira, estava tão desanimada, cansada, trabalhei no final de semana. Cuidei um pouquinho da casa e estava aqui, gravo, não gravo, mas eu me levantei para fazer a vontade do Pai. Tem uma frase que eu tenho ouvido aí e tenho tomado posse disso, tá? Que diz assim: crianças fazem o que gostam e adultos fazem o que precisa ser feito, tá? E eu tenho aí com Deus, né? Falei com Ele que eu vou fazer a vontade dEle e eu tenho me colocado à disposição para ser canal de bênção para outras vidas, tá, mulheres? O que eu quero falar com vocês hoje? Que uma mulher sábia, como diz a palavra do Senhor, uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Uma mulher sábia pode mudar a história da sua vida, vocês sabiam disso? Por isso que Satanás trabalha muito contra as mulheres. Por isso que Satanás fez essa arruaça toda aí no mundo, né? Dizendo que nós hoje somos o inimigo do homem, né? Estamos aí lutando contra o homem, provando que somos melhores que ele, que não precisamos dele. Ou seja, indo contrário a tudo aquilo que a palavra nos ensina. E adivinha quem está por trás disso? Nada menos, nada mais do que Satanás. Uma mulher que anda conforme a palavra de Deus, que segue os princípios, a vida dela é transformada, a vida da sua família é edificada. Vocês sabiam disso? Por isso que Satanás luta tanto contra nós. Nós mulheres temos a sabedoria, temos visão, temos sensibilidade, algo dado por Deus. E quando nós usamos isso no caminho certo, colhemos bons frutos. Então eu quero te contar para vocês aí um testemunho, algo que aconteceu comigo, que diz mais sobre a outra pessoa, né? Mas eu vou contar para vocês um pouquinho. Logo que eu me separei, passou um bom tempo, né? Como eu disse, eu fiquei sozinha, criando meus filhos, passando por diversas dificuldades. Só Deus sabe o que eu passei, mas Deus foi comigo. Então Deus abriu uma porta num lugar, eu comecei a trabalhar ali. Antes dessa situação acontecer comigo, olha só como Satanás ele é astuto, né? Satanás ele é astuto. Deus já me usava para falar com mulheres, né, em vida sentimental, dando conselhos, ajudando. E Satanás trabalhou contra a minha vida. Naquela época eu não sabia. Quem coloca a mão no arado, quem começa a fazer a obra do Senhor, ela tem que estar em constante oração, jejuando, porque Satanás vem contra nós, tá? Nós sofremos retaliações. Mas eu era muito inocente. Eu estava ali fazendo a vontade de Deus, mas eu não entendia muito sobre isso. E já tinha algo espiritual sobre a minha vida, né? Onde Satanás queria mesmo destruir a minha vida sentimental. Porque isso fazia parte aí de todo o andamento da minha família. Várias pessoas que eu conheço, né, que fazem parte da minha família, passaram por esse processo também. Mas naquela época Deus até me alertou, me mostrando em sonho, mostrando alguma coisa, mas a outra pessoa dizia que aquilo não era besteira, que isso não existia. E como eu não sabia muito bem sobre o mundo espiritual, eu deixei aquela brecha aberta, eu não entendia. Então, o fato é que eu passei por esse processo. Então, depois disso, Satanás já veio logo, ele vem logo ali no nosso coração, né? Ele vem logo ali na nossa mente dizendo: agora você não pode mais ajudar ninguém, né? Na vida sentimental, porque a sua vida sentimental está destruída. E sabe o que eu fiz? Eu me fechei minha boca, fiquei quietinha. Me sentia humilhada, me sentia sozinha, me sentia envergonhada, porque aquilo não era um meu sonho, aquilo não fazia parte do meu projeto. Quando eu me casei para ficar até o fim da minha vida, né? Então eu sabia que aquilo não era legal, que não era certo, e me sentia assim, como posso dizer, triste, envergonhada. Cada vez que alguém me perguntasse pra mim assim: ah, você é o quê? Eu tinha que falar aquela palavra, era um soco no meu coração, eu sou divorciada. É muito triste, tá? Graças a Deus que naquela época o preconceito era um pouquinho menos, né? Mulheres mais antigas que eu que passaram por esse processo sabem como que é. Mas a gente também acabava passando por alguns processos de preconceito, até mesmo dentro da igreja, onde você trabalha, alguma coisa assim às vezes acontecia, mas nada que pudesse me tocar tanto, era mais sobre mim mesmo, né? Era algo que eu sentia assim como uma derrota, eu fui derrotada, né? Uma mulher frustrada, eu já não era feliz casado, o casamento não andava bem, mas era uma fachada, estava ali casada, e quando me separei, aí veio esse processo aí de ser uma mulher sozinha, separada, divorciada, com 3 crianças, imagine só. Então tudo bem, então eu ali, a minha vida foi de água abaixo, gente, eu não sei nem como te explicar sobre isso.
Satanás trabalhou de uma forma para que eu fechasse a minha boca e nunca mais fosse usada na presença do Senhor, tá? Então, dentro da igreja, fiquei jogada num canto ali, as pessoas não me davam valor, me desprezavam, eu já me sentia mal por essa situação, aí já veio a vida desde criança, várias coisas, gente, várias coisas que Satanás trabalhou para que eu pudesse ser uma mulher frustrada, destruída. Mas nosso Deus é maravilhoso, por isso que eu estou aqui para falar para vocês sobre o nosso Deus. Nosso Deus é tremendo, não tem nada a ver com o que os religiosos pregam sobre ele, tá? Deus, ele muda a história sim. Deus é contra o divórcio, mas se você passou por esse processo, ele pode mudar, ele pode restaurar, ainda que alguém diga que não. Então, quando eu ouvi alguém dizendo para mim que agora você não pode mais casar, você vai ser infeliz o resto da sua vida, eu dizia, não, eu não aceito isso. E fui fazer o quê? Falar com o meu pai, com o meu Deus. Eu falei, Deus, eu quero que o Senhor mude a minha história. Deus, será que eu vou passar por esse mundo e eu nunca vou saber o que é ser feliz? O que é um relacionamento de um homem e uma mulher feliz? Eu comecei a orar nesse sentido. E Deus falou para mim que ia mudar a minha história e mudou. Mas hoje o ponto é esse. Então estou lá trabalhando nessa empresa. Quero contar isso para vocês. Olha que coisa interessante. Deus começou a trabalhar e mudar a minha vida, né? Me ensinar com os meus erros, me ensinar onde eu tinha errado, onde eu tinha que mudar. E Deus colocou uma pessoa do meu lado, uma pessoa mais nova que eu. Naquela época, acho que eu estava já com meus 40 anos e essa pessoa deveria ter uns 25, 26 anos. Observa só como que Deus trabalha. Então, Deus colocou ela do meu lado. Era uma empresa que a gente trabalhava, ali cada um, né, era uma mesa comprida assim, tinha 3, 4 pessoas uma do lado da outra, né, cada um com o seu computador fazendo o seu trabalho, e ali às vezes mudavam as pessoas de lugar, né, fazia isso a empresa, né, os líderes faziam isso, e aí naquelas mudanças colocaram uma menina ali do meu lado, e é claro, ainda a gente não se conhecia, estava ali trabalhando, começamos a conversar uma com a outra, né, e daqui a pouco nós estava pegando amizade, e isso eu sempre tive essa facilidade, a pessoa chega perto de mim, ela sente assim, liberdade para começar a conversar, porque é algo que Deus colocou na minha vida, tá? É a área que Deus trabalha comigo. Então nós começamos a conversar. E ela começou a contar coisas que ela estava passando, que eu passei no meu casamento. Coisas que me fizeram a chegar no fundo do poço. Coisas que me levaram à destruição do meu casamento. E essa moça estava passando pelo mesmo processo. Pessoas de fora influenciando, pessoas da família, sabe? Influenciando naquele casamento e ela passando a mesma situação que eu passei. Só que na época eu não sabia como lidar com aquilo. Como eu já tinha passado, eu tinha aprendido. Por isso que Deus às vezes permite nós passar por algumas coisas. Aquilo que foi ruim nas nossas vidas servirá para ajudar outras pessoas, né? Então aquele famoso ditado, você pega um limão e faz uma limonada, tá? Você tem essa opção também e foi isso que eu fiz. Eu tirei um aprendizado daquilo que eu passei. Aquilo que não foi bom para mim, eu não quis mais fazer na minha vida. Eu não permiti mais que isso acontecesse na minha vida. E quando ela começa a contar a história dela para mim, eu pego e falo, olha, eu já passei por esse processo. Então você deve fazer dessa forma. Então você não fale isso. Não permita que isso aconteça. E eu falei para ela, conversa com seu marido e não deixe que ninguém de fora se intrometa no seu relacionamento. Porque casamento é você e seu esposo. Tá bom? Andamento do seu lar é você e seu esposo. Às vezes pessoas de fora vêm querer dar palpite, vêm querer ditar regras e o outro que não tem sabedoria às vezes aceita, tá? E isso pode destruir um casamento. Eu sei do que eu estou falando, tá? Eu passei por isso. Então, nesse momento, eu começo a conversar com ela sobre isso e eu falei, olha, você fala dessa forma com o seu marido, para que não haja mais atrito, para que não haja mais uma forma de destruição no seu lar. Aí eu comecei a explicar, comigo aconteceu assim, assim. Eu não agi dessa forma, eu não tinha sabedoria, então você deve fazer desse jeito. E assim ela começou a fazer. E ela falou, Rose, graças a Deus, meu marido tá diferente, meu marido tá me ouvindo. E Deus começou a abençoar a vida dela. Agora, por outro lado, ela também foi colocada na minha vida para que eu pudesse aprender com ela. Uma moça nova, uma moça jovem, mas que era muito temente a Deus. E ela era uma mulher sábia. Ela fazia tudo para agradar o seu esposo, para ter um bom andamento na sua vida. E o que ela fazia com isso? Ela fechava as brechas. O Satanás não conseguiu encontrar lugar para destruir a vida dela. E essa moça também foi morar, quando ela casou, ela foi morar ali no quintal da família, né? O mesmo aconteceu comigo, isso é uma coisa muito difícil, tá? Eu aconselho você que está pensando em se casar, por mais difícil que seja, vai morar longe de família. Não more perto de pai, de mãe, de irmão, seja quem for, tá?
vai cuidar da sua vida. Se você casou, você tem que ter o seu cantinho, tá? Não é assim que tem um ditado que diz, quem casa quer uma casa? É dessa forma, tá? Por mais difícil que seja. É bom que esteja longe de família para que não tenha influência, para que você evite passar por algumas coisas que se você não tivesse ali vivendo no mesmo quintal, você não passaria, tá? Então ali ela está naquele processo, morando naquele lugar, então a família está começando ali a se mover, né? Pessoas querendo dar pitágola na vida dela, e eu comecei a dar ali um direcionamento. E Deus foi trabalhando na vida dela. Agora, o que me chamou a atenção? Ela tratava o marido dela com muito amor. Foi a primeira pessoa que eu conheci que falava bem do marido. Você acredita nisso, gente? Porque assim, eu andei no. Eu tinha aquelas pessoas que a gente convivia, né? Aquele meu. Como que eu posso dizer? O meu ciclo, né? As pessoas que eu conhecia, sempre via falando mal do esposo, sempre alguém via. A gente via falando mal da esposa, os casamentos, né? Como dizem, casamento é horrível, casamento é mal, quem é feliz é quem é solteiro. Então eu sempre ouvia essas coisas. Então para mim aquilo era normal. E de repente eu encontro uma moça falando bem do marido dela. Ela contou um pouquinho da história dela, que eu não vou entrar em detalhe, ela passou um processo muito difícil e Deus colocou esse rapaz na vida dela e através dele, ele pegou, se casou com ela e através dele a vida dela foi mudada. Então eles se amavam muito, ela respeitava muito ele. Ela falava com ele com uma maneira assim, com admiração, sabe? Ela falava coisas boas daquele rapaz que era o marido dela. Então eu comecei a perceber, como eu trabalhava junto com ela, e eu sou muito de observar as coisas, tá, gente? Eu sou um pouquinho assim, às vezes eu me pareço... se aquilo não é muito importante para mim, vai passar, vai ficar desapercebido, mas se é algo importante eu presto atenção e eu aprendo sempre. Eu tenho essa mania comigo. Então, no convívio com ela ali, a gente saía para almoçar junto, né, ir embora junto. Então ela começou a se abrir para mim, começou a conversar comigo, começou a falar da vida dela. E eu comecei a observar a maneira que ela tratava o marido dela. E eu comecei a achar lindo a história de amor dos dois, sabe? Naquele momento eu ainda estava sozinha, né? Já estava separada. E aí eu comecei a ver como ela falava dele, como ele tratava ela. E ela foi me contando algumas coisas. Eu falei, nossa, que interessante. E um dia eu achei interessante. Ela estava trabalhando ali naquela empresa, registrada, ganhando seu salário, e o marido dela estava fazendo um bico, porque ele estava desempregado, né? E ele começou a trabalhar numa empresa sem registro, ganhando menos que ela. Olha só, e um dia nós saímos para almoçar, nós trabalhávamos perto de um shopping. Aí nós fomos no shopping para almoçar, nós almoçávamos lá na sexta-feira. Levava a marmita na semana, na sexta-feira a gente ia no shopping. Aí naquele dia, nós fomos no shopping, nós passamos por uma loja, ela viu uma bolsa. E ela virou assim e falou, olha, Rosa, essa bolsa, vem aqui. Aí fui com ela, nossa, muito bonita mesmo. Ela falou, ai, que linda, aí eu quero essa bolsa, eu tô precisando de uma bolsa, sabe? Nossa, muito bonita. Então, você vai comprá-la? Não, primeiro eu vou falar com o meu marido, né? Vou conversar com ele para ver o que ele fala. A hora, gente, sinceramente, eu ainda naquela época lá, eu era assim, meia... feminista, né? Tipo assim, como assim? Né? Eu tinha aquele pensamento. Por quê? Porque no meu relacionamento era desse jeito, né? A gente não tinha união. A gente não andava junto, a gente não planejava junto. Era cada um por si, Deus por todos. Não porque eu queria. A pessoa era assim, né? Ela era muito orgulhosa, ela não gostava muito dessa união. Às vezes a gente ia conversar alguma coisa, com o tempo você vai entendendo como que é, e eu não tive outra opção. Tipo, estar casado, mas cada um faz do jeito que quer, porque era dessa forma, a pessoa nunca concordava com nada. Às vezes você fala, olha, vamos fazer tal coisa, assim, assim. Não, eu não vou fazer isso. Olha, eu estava pensando, né? Você está com esse valor aí em conta, nós podemos guardar para juntar para comprar um apartamento, alguma coisa. Não, eu não gosto de apartamento. Não, mas não é questão de gostar, é porque nós precisamos sair desses 2 cômodos apertados, com 3 que não, eu não quero. Não tem que ser dessa forma. Então eu fui aprendendo a entender que não adiantava falar, porque a pessoa ela era muito sistemática, tá? Ela tinha ali o pensamento dali. O que aconteceu? Como eu disse para vocês, gente, é muito sério isso. Quando você procura alguém para se casar, procura ver se os dois estão no mesmo pensamento, se tem os mesmos sonhos, se planejam as mesmas coisas, tá? Porque se um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, o casamento não vai dar certo. Você pode ficar casado 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, um dia vai se separar. Porque é muito claro, a palavra mesmo diz, andarão 2 juntos, se não tiver de acordo, não andam junto. Se vocês estão aqui junto, casou, tá junto, aí começa, ó, eu vou para esse lado, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para cá. O que vai acontecer, gente? Separação. Só tem como dar certo se os 2 estão juntos. Vamos planejar juntos, vamos sonhar juntos.
E Deus abençoa quando tem união, tá? Então é óbvio, meu casamento já estava fardado a dar errado, porque era casado, mas só de papel, porque a vida mesmo de casado não existia, entende? E Satanás encontrou a brecha e entrou. Por isso que eu falo para vocês, você não pode falar assim, vou destruir meu casamento sozinho? Não, demos brecha. Por isso que eu falo que deu brecha, porque duas pessoas junto ali, né? Um pensando do jeito, outro pensando de outro, um planejando uma coisa, outro planejando outra, não concordando com nada, cada um sendo um, né? Porque diz que o casamento é uma só pessoa, não é verdade? Então casou e cada um está sendo um. Então já começa ali o erro. Então Satanás vai entrar e vai destruir. E no caso dessa moça, eles eram muito unidos. E quando ela falou aquilo, porque aquilo para mim não era normal. Eu ainda cheguei a falar para ela assim, mas você precisa pedir para ele? Você trabalha, tem seu salário? Ela, não, mas eu não faço nada sem falar com meu marido. Aí aquilo ali já me deu um tipo, interessante. Aí fiquei quieta, né, gente? Porque a vida era dela, mas eu dentro de mim pensei comigo. Nossa, que besteira, hein? Até parece, quero comprar minha bolsa, eu vou lá e compro, né? Tudo bem, passou. Aí no outro dia ela vem ela. Rose, isso era numa sexta, acho que foi na outra semana. Ela falou pra mim, Rose, vamos lá comigo no shopping que eu quero comprar minha bolsa. Falei com meu marido, ele falou que sim, que eu podia comprar. Aí eu falei, tá, mas por que você tem que falar com ele? Eu falei, não, porque nós temos nosso planejamento, tem as coisas que nós estamos fazendo, né? E tudo que a gente vai fazer, um conversa com o outro. Aí eu falei assim, nossa, que interessante, né? Muito legal, gostei disso. Aí tá. E aí ele foi ter aquele andamento. Bom, resumindo, gente, eu vou resumir porque vai ficar muito grande o vídeo. Essa moça tinha uma sabedoria muito grande. Essa moça, os dois eram servos do Senhor. E ali ela começou a ter um impasse ali de alguém de fora, querendo se meter no casamento dos dois. O rapaz, por sua vez, ouvia o que aquela moça falava, que era sua esposa. Ele confiava nela porque era uma mulher abençoada por Deus, uma mulher temente, uma mulher carinhosa, uma mulher que respeitava ele, mesmo numa situação que ela estava trabalhando registrada, ganhava um pouquinho mais que ele estava sem trabalho, fazendo um bico, mas ela respeitava ele, ela nunca deixava de falar com ele sobre tudo que ia fazer, ela colocava ele em primeiro lugar na vida dela, né, no sentido de homem e mulher, respeitando ele como sacerdote do seu lar, e ele por sua vez se sentia amado, respeitado pela sua esposa. E claro que ele fazia o quê? Ele fazia o mesmo por ela. Amava a esposa, tratava ela bem, era um casal abençoadíssimo. E eles passaram a ser para mim um exemplo de casal. Comecei a olhar os dois, a maneira que ele fazia, a maneira que ela fazia, como ela falava, a maneira que ela agia, e eu fui aprendendo com ela. E olha como Deus é lindo. Colocou ela do meu lado para que eu pudesse orientar ela, ajudar ela naquilo que eu havia passado. E Deus colocou ela no meu lado para que ela pudesse me ajudar, me ensinar naquilo que eu não sabia. Mesmo eu sendo uma mulher mais velha que ela, né? Mas eu não tinha experiência. Eu vinha de uma vida destruída sentimentalmente, né? Um casamento totalmente destruído. E aí Deus colocou aquela mulher do meu lado, uma moça mais nova que eu, para eu aprender. E eu aprendi muito com ela, observando ela. Um dia passado, assim, alguns anos, né? Porque nós ficamos trabalhando junto uns 8 anos, depois saímos daquele emprego, passou-se um tempo, ela entrou numa outra empresa, ela me indicou naquela empresa, nós passamos a trabalhar novamente. Quando eu voltei ali para trabalhar com ela, a minha vida dela já tinha sido totalmente mudada, né? Deus tinha transformado a história dela, eu vou contar um pouquinho mais, e Deus já tinha me preparado meu esposo, eu já estava vivendo um novo tempo, e um dia eu falei para ela, eu tive essa oportunidade de falar, você sabia que Deus te usou para que eu pudesse aprender muito com você? E hoje eu sou uma mulher sábia, porque você foi um exemplo para mim de vida. E ela sabe, ela ficou, nossa, Rose, sério? Eu falei, sim, lembra disso, daquilo? Meu Deus, você também me abençoou tanto, me ajudou tanto, né? E eu pude sair daquela situação através daquilo que você falava para mim, quando Deus te usava. Então olha como que Deus faz, gente. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Então eu não estou aqui fazendo nada diferente do que eu fazia naquela época. Estou te dando conselhos aí para que você não passe por uma destruição, para que você seja essa mulher que edifique o seu lar. Uma mulher que edifica o lar, uma mulher que é temente a Deus e que anda conforme a palavra de Deus, vê a vida mudada. Deus transforma a vida. Então vamos lá. Ela morava em 2 cômodos pequenos no quintal ali da família. Deus começou a abençoar a vida dos dois. Ela começou a orar em prol daquela situação que ela estava passando. Deus mudou a história dela, preparou um apartamento para ela ir morar, pagando aluguel barato, né, dentro das condições que ela tinha. Detalhe, Deus abriu uma porta para o marido dela, uma porta melhor, registrado, ganhando mais.
Eles na época, eu lembro que quando nós começamos a conversar, eles tinham passado um processo tão difícil que ele ficou desempregado, eles tinham um carro que eles tinham comprado, estava pagando a prestação, os dois conversando ali, entraram no acordo, devolveram esse carro, né, para não ficar com o nome sujo. E aí ela falou para mim: Rose, eu sei que Deus vai mudar nossa história. Um dia nós vamos poder comprar novamente o carro, mas agora as condições que nós estamos hoje não nos permitem. Olha que sabedoria. Então assim os dois conversaram, foi uma dor no coração dos dois, porque era um bem que eles queriam, né? Eles usavam aquele carro para ir para a igreja, para fazer suas compras, para atender necessidade do seu lar, mas eles abriram mão daquilo, foram lá e entraram num acordo com o banco, entregaram aquele carro. E olha o que Deus fez. Resumindo, essa mulher sempre sábia, sempre do lado dele, sempre ajudando, sempre com uma palavra que incentivava. Esse homem, por sua vez, sentia amado, sentia respeitado. E ele foi tendo ânimo, força para correr atrás. E Deus, vendo que aquele casal cumpria os mandamentos que ele deixou, Deus achou graça em abençoá-los. Então, certo dia, ela veio me contar: Rose, não sabe o que aconteceu. Uma pessoa próxima está alugando seu apartamento e vai alugar para nós. Então nós vamos para lá. Rose, não sabe o que aconteceu? Deus abriu uma porta para o meu marido. Ele está ganhando mais do que ele ganhava, agora é registrado, tem todos os benefícios. E assim Deus foi abençoando os dois. Foi abençoando os dois. Resumindo, né? Passou-se o tempo, aí nós saímos da empresa que a gente trabalhava, nós nos afastamos. E quando eu encontro ela, como eu disse, ela falou assim: sabe o que Deus fez, Rose? Nós compramos o apartamento que a gente morava, nós compramos um carro, Deus restaurou a nossa vida financeira. Nós saímos daquela luta que nós estávamos, né? Quando a gente morava naquele lugar. Deus mudou a nossa história. Olha só, por um simples ato de andar conforme a palavra de Deus. Por um simples ato de ser essa mulher sábia, essa mulher que edifica seu lar. Então é isso que eu trago para você, mulher. Quando você faz isso, você não perde, tá? Satanás usa mulheres aí no mundo para nos influenciar de forma errada, não é verdade? Dizendo para nós que nós não dependemos do homem, que a gente tem que bater de frente, mas a palavra do Senhor diz ao contrário, que nós devemos ser submissos ao nosso esposo, que nós devemos cuidar do nosso lar com todo amor, ser mulher sábia, uma mulher com sabedoria, uma mulher que tem visão, uma mulher que confia em Deus e usa o poder que Deus tem nos dado. Como eu tenho dito para vocês, nós somos mulheres empoderadas pelo poder de Deus, tá bom? Então, às vezes a mulher está aí na luta, né? Porque eu quero ser reconhecida, eu quero que me dão valor, mas Deus já te deu isso. Você apenas tem que andar conforme a vontade de Deus e Deus vai mudar a sua história. Comece a ser essa mulher sábia. Essa mulher... Gente, eu tive que parar a gravação porque o vizinho colocou uma música bem alta, mas alta mesmo. Aí eu tive que parar, tá? Mas agora ele baixou lá. E eu vou continuar aqui, tá? Só para finalizar o vídeo. Como eu estava dizendo, começa a ser essa mulher sábia, essa mulher que edifica seu lar, tá? Ande conforme aquilo que é ensinado na palavra. Não dê ouvido àquilo que tem sido ensinado pelo mundo, porque as mulheres influenciadas por Satanás, elas vêm com essas regras malditas para destruir lares, tá bom? Então confie em Deus. Eu não sei o que você está passando, qual é o processo dentro do seu lar. Entra dentro do seu quarto, ore, fale com Deus, peça a Deus sabedoria. Não fique abrindo a boca para falar coisas que não deve, maldizendo, reclamando, sabe? Xingando. Faça o contrário. Feche as brechas. Abre as portas do coração para que o Espírito Santo de Deus venha agir dentro da sua vida, transformando o seu lar através das suas atitudes, tá bom? E lembre de uma coisa. Deus vai fazer aquilo que é impossível, mas o possível é você quem faz. Então, às vezes nós estamos orando, pedindo ao Senhor, nós precisamos ter a atitude certa. Atitudes essas que transformarão a sua vida sim. Deus vai entrar com providência, mas ele depende de você, com as atitudes que você faz. E você vai ver o que vai acontecer. Creia tão somente, amém? Que esse testemunho edifique a sua vida. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.